Apocalipse 20 detalha o estado final de Satanás e dos incrédulos. O versículo 7 observa que no final do reino milenar de 1000 anos, todos os incrédulos serão julgados diante do grande trono branco. Apocalipse 20, 15 afirma: "E se o nome de alguém não estivesse escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo." No próximo capítulo, Apocalipse 21, 8 acrescenta: "Mas quanto aos covardes e incrédulos em coisas abomináveis, que carecem de caráter e integridade pessoal, e praticam ou toleram imoralidade, e assassinos e feiticeiros com drogas intoxicantes, e idólatras e ocultistas que praticam e ensinam falsas religiões, e todos os mentirosos que conscientemente enganam e distorcem a verdade, terão parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte." A Bíblia nos diz que o juiz é Jesus. Em João 5, 22 ao 27 lemos: "Pois nem mesmo o Pai julga alguém, mas ele deu todo o julgamento ao Filho para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida verdadeiramente. Em verdade vos digo, vem a hora e até agora chegou quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para executar o julgamento porque ele é o Filho do homem." Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Os efeitos duradouros dos pecados foram erradicados, incluindo a morte. Os últimos vestígios do poder ilegal dos pecados foram eliminados. Quando alguém se refere ao inferno, o lago de fogo é o que geralmente vem à mente. Lemos: "Esta é a segunda morte." Um comentarista da Bíblia observou: "Assim como há uma segunda vida superior, também há uma segunda e mais profunda morte, e assim como após aquela vida, não há mais morte, assim após aquela morte, não há mais vida." No final dos tempos, Satanás e os incrédulos experimentarão a segunda morte, na qual estarão no lago de fogo. Essa situação terrível é algo que ninguém desejaria. É por isso que Deus ofereceu a salvação através de Jesus a qualquer um que acreditar e pacientemente te oferece a salvação. Se você ainda não confiou nele, agora não é o momento de adiar mais. Não é tarde demais para se voltar para Deus. Porém um dia será tarde demais. Sobre o inferno, C.S. Lewis escreveu certa vez: "Não há doutrina que eu removeria mais prontamente do cristianismo do que esta, se estivesse em meu poder, mas ela tem o pleno apoio das Escrituras e especialmente das palavras do nosso Senhor. Sempre foi mantida pela cristandade e tem a razão de apoio. Se um jogo é jogado, deve ser possível perdê-lo." Jesus falou muito sobre o inferno em seus ensinamentos. De fato, podemos obter mais informações sobre o inferno nas palavras de Jesus do que de qualquer outro capítulo da Bíblia combinado. Jesus falou do inferno como trevas exteriores. Em Mateus 8, 12. "Enquanto os filhos e herdeiros do reino, os descendentes de Abraão que não me reconhecerão como Messias, serão lançados nas trevas exteriores, naquele lugar mais afastado do reino. Haverá choro, tristeza, dor e ranger de dentes em angústia e raiva." No final dos tempos, todos estarão diante de Jesus Cristo e ele separará a humanidade em ovelhas, aqueles que mostram sua fé em Jesus por meio de suas boas ações, e bodes, aqueles que não demonstram sua fé em Jesus por meio de suas boas obras, aqueles que não confiaram em Jesus Cristo. Os bodes, por outro lado, irão para o castigo eterno e as ovelhas obterão a vida eterna. Deus, o Pai, abençoa e dá uma herança às ovelhas à direita de Jesus. Os bodes à esquerda de Jesus estão condenados ao fogo eterno do inferno porque estão preparados para o diabo e seus anjos. A explicação oferecida é que tiveram a oportunidade de servir ao Senhor, mas não fizeram nada. Os condenados perguntam: "Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou doente ou na prisão e não te ajudamos?" Jesus responde: "Em verdade vos digo, o que não fizestes a um destes pequeninos, não o fizestes a mim." Jesus então encerra o discurso com um contraste. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Em Mateus 25, 46 lemos: "Então essas pessoas incrédulas irão para o castigo eterno sem fim, mas aqueles que são justos e estão em retidão com Deus irão, por sua graça notável, para a vida eterna sem fim." Jesus invariavelmente diferenciava o inferno do reino de Deus. O inferno é o oposto da excelente comunhão com Deus, eternamente. Que terrível erro seria não nos voltarmos para Deus em comunhão, considerando que Jesus passou por tudo isso para nos trazer a Deus. A lição para os justos é: não temam. Eu acredito que a lição para os ímpios é: temam e tremam. Cristo tem as chaves da morte.
Se você falecer neste momento, você não tem a chave da morte, ó homem, o que seria de ti, ó mulher? Eu imploro a você que reserve um momento para refletir sobre suas ações e buscar a orientação de Deus. Os não mortos se curvam diante de Jesus. Em Filipenses 2:10 nos fala: para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre em submissão dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Lemos que Jesus Cristo é Senhor. Como resultado disso, podemos afirmar que Jesus voltou ao céu com mais do que tinha quando deixou o céu. Não foi apenas que ele retornou com sua humanidade ainda adicionada à sua divindade, mas ele também retornou com o reconhecimento plantado entre os homens de quem ele era e do respeito que merecia. Isso era algo desconhecido até a encarnação e a completa revelação de sua pessoa e obra. Tudo isso deve ser compreendido em relação à humilhação que é descrita em Filipenses 2:6-8. Nossa inclinação natural é desejar a exaltação, mas nos afastarmos da humilhação. A confissão de que Jesus Cristo é Senhor chama a atenção para a imensa importância da palavra Kurios, especialmente no contexto de como era compreendida pela igreja primitiva. Também não devemos ignorar a importância do fato de que, em um momento posterior no Império Romano, todas as pessoas que viviam dentro do Império eram compelidas a prestar um juramento de lealdade ao imperador, declarar que César é Senhor, e queimar um pouco de incenso diante de uma imagem do imperador. Os cristãos viam corretamente isso como um ato de idolatria, e como resultado, recusavam-se a participar do ritual, frequentemente pagando o preço com suas vidas. Paulo não tem dúvida sobre quem é verdadeiramente Senhor. Não é a César perante quem ele será julgado. César pode ter um alto nome, mas não é o nome que está acima de outro nome, o nome que pertence a Jesus Cristo. É para a glória de Deus, o Pai, que Jesus Cristo é Senhor. É importante ter em mente que Paulo apresentou esse retrato de Jesus em Filipenses 2, com o único propósito de fornecer aos filipenses uma educação teológica. Ele forneceu isso a eles para capacitá-los a suportar as dificuldades que estavam enfrentando e os ajudar a praticar uma verdadeira união cristã, em meio aos tempos difíceis. Em 1 Pedro 3:22. Aquele que foi para o céu e está à direita de Deus? Esse é o lugar de honra e autoridade, com todos os anjos e autoridades e poderes sujeitos a ele.